Mas o que tem começado dentro do seu lar e não tem terminado? Hoje o Senhor ele me trouxe aqui para falar com vocês. Existem coisas começadas e não terminadas. Mas engraçado que quando a gente vai lá em Gênesis 20, 32, 28, Deus ele dá outro comando para Jacó. E ele disse assim: então disse, não te chamarás mais de Jacó, mas de Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero uma mudança, eu quero uma mudança. E assim como disse aqui, Jacó ele lutou com Deus. Então, muitas das vezes, quando a gente tem uma prova, passa por uma situação difícil, a gente já começa a já falar: olha o inimigo se levantando, olha o levante do inimigo, olha as pessoas tendo inveja da minha vida. Mas muitas das vezes nós vemos aqui que o próprio Deus ele nos leva a passar por provações, mas não é, amados, para nos ferir, é às vezes para nos acelerar. Nós estamos num mundo onde a velocidade 2 está em ponto. Agora até os vídeos do TikTok tu já pode acelerar. Se não quiser ver aquela parte, acelera e pula. Então hoje mais nada, você senta e nutre. Existe a vaca, né? Que ela demora muito a mastigar, a acho que é murmurar, ruminar, né? Ruminar. É a palavra ruminar. Ela fica ruminando aquilo, gente, muito tempo. Muito tempo. Deus ele não quer que você saiba de Gênesis e Apocalipse. Mas se você pegar algum versículo e colocar em prática, você pegar algum versículo e você passar para alguém, você pegar um versículo e aplicar no seu lar, você pegar um versículo e evangelizar, você pegar um versículo e colocar a tua fé em ação, amados, nós já estamos cumprindo o que a Bíblia fala. Hoje nós somos o exemplo vivo. E muitas das vezes nós colocamos dentro do nosso lar: ah, você tem que fazer, mas nós temos nos colocado para fazer, porque nós somos o espelho. Muitas das vezes nós falamos assim: é a palavra de Deus, mas a palavra, ela fala que ela mata. Por quê? Porque muitas das vezes nós queremos colocar em ação a lei, mas quando nós somos exemplo, a pessoa faz com brado, a pessoa quer aprender. Se bobear, ela faz até melhor que você. Talvez o teste da pessoa é até melhor do que o seu, e você começa a olhar aquilo e fala assim: não, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. Mas muitas das vezes nós estamos cansados do dia a dia, cansados das lutas do dia a dia, cansados dos mesmos afazeres, e mesmo assim nós chegamos na casa do Senhor e nós colocamos uma armadura. Precisamos ser fortes. Eu preciso ser forte porque a sociedade me diz que se eu for fraca, todo mundo vai passar por cima de mim. A sociedade diz que eu preciso ser perseverante. Sim, você precisa ser perseverante. A palavra de Deus diz para ele ser perseverante. E muitas das vezes estamos tão ocupados com tantos afazeres desnecessários que tira a nossa energia. E quando nós chegamos aqui na casa do Senhor, estamos puro chuchu. Sim, nós não somos ninguém. Às vezes começamos o dia naquele pique, quando chega a noite nós estamos mortos. Nós começamos o dia, nem lembramos do Senhor quando chegou na noite. Então, aí é a oração: Deus abençoa minha mãe, meu pai, obrigada pelo café da manhã, obrigada por isso. Deus, nem sei o que eu estou falando. Ai, tem que lavar roupa. Deus, eu tenho que... Aí eu nem orando. Quantas vezes nós nos pegamos assim na casa do Senhor? Mas Jacó também, amados, ele começou a passar por um vale, porque ele teve um encontro com Labão, seu sogro. E Jacó, ele era o enganador. Só que Labão começou a lapidar Jacó, porque toda vez que Jacó pagava uma recompensa para ele ir embora, para poder ser livre,
Labão ia lá, colocava mais coisa para ele fazer. E aí eu falei assim, Deus, mas por que ele ficou nessa prova por muito tempo? Às vezes somos lapidados. Sabe por quê? Aqui Jesus falou para ele que ele não se chamaria mais Jacó, mas sim Israel. E toda vez que nós enganamos, nós passamos por um processo de prensa. Já viu como as azeitonas são feitas, o azeite? Antigamente eram umas pedras enormes dentro de uma outra pedra que tinha um círculo dentro, e eles passavam. E quanto mais peso, mais prensada ela saía aquele óleo. E muitas das vezes você está chegando aqui e você fala assim, Deus, eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Olha só, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo meu devocional. Às vezes eu estou até, meu Deus, ajudando as pessoas sem eu poder, mas eu estou ajudando. Às vezes eu dou conselho, eu estou fazendo o teu ID, eu estou fazendo, né, as programações da igreja, estou concluindo as programações da igreja. Eu estou obedecendo, eu parei de mentir. Se eu enganava, não estou enganando mais. Olha o meu casamento. Aí muitas vezes você fala assim, mas por quê? Às vezes ainda estamos escolhendo o tempo do engano. O Senhor, Ele não quer te maltratar com isso. Ele não quer fazer com que o que você fez no seu passado, todo o erro que você cometeu no seu passado, Ele não quer falar assim, você está castigado e é por isso que você está passando por isso. Não. Mas eu tenho certeza ali que Jacó, ele passou por um tempo a qual ele começou a glorificar o nome do Senhor, porque ele, em momento nenhum, ele parava de levantar altares para Deus. Tudo que acontecia com ele, ele fazia o quê? Opa, vou buscar aquele que me fortalece. Toda vez que ele estava caído, opa, peraí, eu tenho que levantar um altar para Deus. Toda vez que ele estava distante, ele levantava um altar para Deus. E isso é uma coisa que tem se perdido no nosso tempo. Tem sido tão fácil buscar Deus, né? Porque pregam, Deus não está em quatro paredes. Deus conhece teu coração. Mas muitas das vezes, de tanto Deus conhecer teu coração, você passa por alguns momentos a qual Ele consegue te trazer para perto. E assim também foi com a vida de Jacó. Jacó, talvez ele colocou uma armadura de que eu vou esquecer o meu passado, vou dar um passo adiante. Porque na verdade ele falou, Deus falou com a mãe dele que a nação dele seria uma nação grande. E às vezes você tem promessa, olha, Deus vai fazer isso na sua vida, Deus vai resgatar os seus filhos, Deus vai restaurar o seu casamento, Deus vai trazer o seu marido para perto dele. E aí você está olhando no tempo. No seu tempo. Nada disso está acontecendo. Às vezes até piora. Às vezes fica até mais difícil. Se é só um lado que estava ruim, às vezes piora todos os lados. Sentimental, financeiro, familiar. E você fala assim, Deus, o que está acontecendo? Mas eu quero te dizer uma coisa, amados. Não desista de levantar o seu altar para Deus. Não desista de adorar o Senhor. Não desista, por mais que você não veja o fruto. Deus continua fazendo. Não vamos olhar para o nosso tempo, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. E assim, nós precisamos continuar. Mas o engraçado é que com Deus precisa ser tudo reconstruído. Porque Deus ele não te quebra e joga fora. Ele te faz novo. E com Jacó não foi diferente. Ele mandou ele retornar para a terra dos seus pais. E amados, imagina como deve ter vindo o temor dentro do coração de Jacó. Meu Deus, vou ter que encontrar com Esaú. E é engraçado que a mulher dele fala, né, a Raquel, será que ainda tem alguma coisa lá pra gente? Alguns se preocupam com bens materiais e outros só querem a reconstrução de algo muito importante. Às vezes, nós estamos vivendo um isolamento tão grande por causa da rede social. Às vezes, né, o Emanuel está lá em cima, eu estou lá embaixo, e às vezes a preguiça de subir, eu mando mensagem, amor, traz água para mim. E isso acontece. E isso está real. E isso está dentro do nosso lar. Só
Só que hoje o Senhor te chama para você chamar a voz do Senhor para dentro do seu lar. Eu já estava num bom tempo sem orar com meu esposo, mas agora todo dia quando a gente acorda eu falo, ora aí, ora aí. Porque o casal precisa orar junto, o casal precisa caminhar junto. Milena, mas você não sabe, meu marido, ele não é da igreja. Milena, você não sabe, minha esposa não é da igreja. Mas ora com ela perto, ora para ela ouvir, ora para ele ouvir, começa a chamar. Porque uma coisa que eu tenho vivido e é uma frase que eu tenho levado esse ano de 2025 é: começa a trazer existência, porque Deus só vai te levar aquilo que você consegue se enxergar. Amados, eu já me vejo nas coisas. Agora, antigamente eu ficava assim, eu não vou fazer porque realmente eu não tenho condição de estar nessa casa, nesse carro. Amados, agora eu até marquei a minha ida na concessionária, meu amor. Nós vamos, já estamos preparando a roupa para mim entrar no meu carro. E ele até falou que eu posso fazer test drive. Eu fiquei muito feliz. E sabe o que é isso? É fé. Porque eu estou trazendo à existência aquilo que eu não tenho. E aí, engraçado que ontem a Jennifer foi na minha casa, a gente estava fazendo uma reuniãozinha sobre algo que a gente vai começar a trazer à existência. E ela falou assim, mas acho que não vai acontecer. Aí eu falei assim, eu não tenho dinheiro, mas meu pai é rico. E aí ela caiu na gargalhada, porque eu falei muito espontâneo. Então eu começo já a trazer aquilo, à existência, aquilo que não existe. Nós, como povo de Deus, estamos assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, o meu irmão está lá, Senhor, e eu briguei com ele, sabe que eu roubei, Senhor? Ai, a bênção do meu Pai. Amados, Deus hoje está te chamando para você tomar uma posição e voltar a escutar a voz do Senhor. Eu tenho certeza que tem algo que está martelando, talvez durante essa semana inteira, talvez o mês inteiro. Faz isso, minha filha, faz isso, meu filho, faz dessa forma, vai ali, vai aqui. E você está falando assim, mas não vai acontecer, não sei como vai acontecer. Deixa, faz somente o que o Senhor está falando. Como vai acontecer? O Senhor vai se colocar de pé e vai fazer acontecer. Assim foi com a vida de Jacó quando ele encontrou o seu irmão. Eu tenho certeza que ele deve ter preparado aquele montaréu de presente. Sabe por quê? Porque ele temia, vou presentear o meu irmão, porque assim vai amolecer o coração dele. Porque antigamente, quando você dava cabras, bois, além do ouro, você fazia com que a pessoa se sentisse honrada. Mas na verdade o Senhor está falando, eu não preciso que você me dê presentes, eu não vejo como você vê, eu só preciso que você ouça a minha voz e executa aquilo que eu estou falando com você. E mesmo assim Jacó preparou aquele montaréu de presente e mandou uma caravana, um mensageiro na frente. Mas o mais engraçado, amados, que quando a gente, mesmo assim ele temeu, fez do jeito dele, mas mesmo assim o Senhor teve misericórdia e olhou assim, não precisa se preocupar com teu irmão. Sabe aquele milagre que você precisa? Não precisa se preocupar. O Senhor amolece o coração de quem Ele quer. O Senhor faz da forma que Ele quer. O Senhor faz sair do chão aquilo que você precisa. Mas se coloque de pé para você escutar a voz do Senhor. E ele foi ao encontro do seu irmão. E o mais lindo de se ver foi que o irmão dele olha para ele e já fala, quem é esse? Quem é esse? E o coração dele temeu porque ele achou que ia ter uma guerra. E ele deixou as mulheres dele escondidas no lugar e levou somente um rebanho. Olha só a nossa mentalidade. Vamos esconder aqui porque o Senhor não pode. Não é que ele disse que o Senhor não pode fazer, mas independente, ele já tinha um plano B. O Senhor não quer que você tenha um plano B. O Senhor quer que você continue na opção que Ele está te dando. Filho, não vai por ali, estou falando para você fazer assim. É simples mesmo. É simples, é só chegar e falar. Deixa que o restante sou eu que faço. E eu imagino aquele encontro. Ele vindo de frente para o irmão dele. E o irmão dele vindo para ele. Ele falou assim, agora eu morro. Eu vou morrer. Eu não sou de guerra. Eu não sou de guerra. Ele sabia cozinhar, amados. Às vezes você está falando, Deus, mas eu não tenho essa capacidade. Quem precisa de capacidade? Já expliquei aqui várias vezes que
quem te capacita é o Senhor. Você não precisa ter habilidade, porque se você tem habilidade, você vai falar assim: fui eu que fiz. Mas não, ninguém tira a glória do Senhor. Por isso que às vezes você não tem capacidade, porque o Senhor te capacita, para que as pessoas possam ver e falar assim: você, menina, aí sim. Mas como você conseguiu? Eu não sei, eu sei que eu voltava de madrugada, eu subia a monte, eu fazia as coisas na igreja, eu queria um relacionamento com Deus, eu queria saber mais de Deus, eu estava bebendo da fonte. Foi por isso que aconteceu. Não foi a Milena não tem talento nenhum, a Milena não faz nada. Mas quando a Milena se coloca na posição e levanta um altar para o Senhor já foi à frente dela e já fez. Quantas vezes eu subi essa escada e Deus sabia que o meu altar estava destruído, mas não por mim ou algo que eu estava fazendo de errado, mas por situações que eu estava passando. Mas mesmo assim, todas as vezes que eu cheguei na casa do Senhor, eu falei assim: Senhor, independente do que eu estou passando, isso vai passar e o meu altar vai ser levantado. E eu adorava ao Senhor e as lágrimas corriam. Eu saía daqui, parecia que eu estava flutuando. Então eu te convido, você também se levante e ouça a voz do Senhor. O Senhor tem falado à igreja, o Senhor tem dito à igreja: se levante, vamos caminhar, vamos perseverar. E estamos com cara de abatido. Não, amados, a nossa armadura é diferente. Por mais que a situação seja o contrário, a nossa armadura precisa ser diferente. Vou contar o que aconteceu. Eu, desde o início, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha uma boa administração. E eu fui chamada para ser tesoureira da igreja, mas assim, sempre fui muito correta, não deixava atrasar as contas, sempre fui muito correta com os meus dízimos. Mas o Senhor falou assim: filha, deve ter uns 6 ou 7 anos, vamos começar a fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Aí eu: não precisa, pai, porque eu sei de tudo. A conta do cartão é 55, 60, 10, 15. Aí o Espírito Santo falou assim: então tá, então põe tudo no papel. Porque um dia eu questionei: eu sou dizimista, eu sou fiel, e por que não está sobrando dinheiro para mim? E aí o Espírito Santo falou assim: coloca no papel, Milena. Amados, quando eu somei tudo que eu ia dever para o próximo mês, eu já estava devendo, já tinha passado do meu saldo, né, do meu salário, e ainda tinha mais um pouquinho para ser acrescentado. Aí o Espírito Santo falou assim: tá vendo? Você pode até conseguir ou saber as suas contas, mas quando você coloca no papel, você começa a entender. E às vezes o Espírito Santo falou assim: é simples, não é simples anotar as contas no papel? Não é simples? Não é simples fazer uma conta, 10, 15, 20 totais no final? Não é bom? Não é simples? Mas eu queria uma coisa extraordinária para uma coisa que eu não estava administrando bem. Então o Senhor disse para mim: filha, não adianta você gastar muito e pedir muito. Você agora administra, que você vai conseguir empenhar o seu dinheiro para os lugares corretos. Então vocês, muitas das vezes, a minha mentalidade como cristão era: meu pai é rico, então ele sempre vai mandar o quê? A solução. Não. Eu tive que levantar, botar no papel, fazer uma boa administração para que hoje a minha vida financeira seja uma vida financeira suave, tranquila. Porém, muitas das vezes nós chegamos aqui com a vida toda desestruturada e nós começamos a clamar, porque Deus é o Deus que cura, não é, pastor? Deus é o Deus que salva, não é, pastor? Deus é o Deus que liberta, não é, Ana? Deus é o Deus que dá amor, não é, Manuel? Mas estamos parados, de braço cruzado, esperando tudo isso chegar. Da mesma forma que eu precisei arregaçar a manguinha aqui, ó, e anotar um papelzinho com a caneta da minha administração, o Senhor também manda você hoje: levanta e faça, porque o sobrenatural sou eu, mas o natural é por vocês. O Senhor manda: levanta e ouça a minha voz. Assim como foi muito fácil eu botar as minhas contas na planilha, hoje é na planilha, naquele dia foi no papel, na planilha, e ser uma boa gestora hoje da nossa empresa, talvez da casa do Senhor, das minhas contas, precisou uma atitude. E essa atitude Jacó teve, porque ele caiu em si, ele falou assim: bom, eu já enganei o meu pai, já usei a minha mãe, traí o meu irmão, mas mesmo assim, eu levantando a para o Senhor, eu tenho que voltar lá atrás e consertar algo.
consertar, Marcos. Eu sei o que eu preciso consertar, porque antes dessa palavra sair para vocês, saiu para mim. Antes de tomar uma atitude, o Senhor falou comigo o que eu precisava. E hoje, como mensageira do Senhor, estou falando para você: se levante e ouça a voz do Senhor, para que você possa questionar, ou perguntar, ou falar, e Ele te responder. Você precisa se levantar, porque Deus não faz nada com vaso, a não ser para receber a glória dele. Vaso parado não fica na mão do oleiro que ele desmancha. Precisa estar em constante movimento, seja ele alargando, seja ele afunilando, seja ele moldando. O vaso precisa estar em constante movimento. E hoje foi falado aqui pelo pastor que existem vários setores da igreja que está precisando de quê? Voluntário. Às vezes nós estamos aqui, mas nada acontece, nada vai para frente. Às vezes seu talento não está lá fora, às vezes está aqui dentro. Ou então de quem está aqui dentro está lá fora. Mas você precisa se levantar e ouvir a voz do Senhor. Chega de ficar no canto, chegar murmurando: ai, mas Senhor, está ruim. Ai, Senhor, mas está devagar. Ai, Senhor, a política. Ai, Senhor, minha vida financeira. Ai, Senhor, começa a falar: Deus, eu te louvo, porque o Teu é o provedor. Deus, o Senhor é o Deus que resgata a minha família. O Senhor é o Deus que me liberta. O Senhor é o Deus que me traz cura. O Senhor é o Deus que cancela, Senhor, todo espírito do inferno. É sobre isso, amados. Deus está chamando uma igreja valente para poder caminhar com Ele. Ele já falou que a vitória é sua. Mas às vezes o que você está precisando precisa passar pelo processo igual de Jacó. Na verdade, o que nós estamos precisando é um grande encontro com o nosso Deus. Porque quando encontramos Deus, Ele muda tudo. Todas as vezes que Deus se apresentou a Jacó, todas as vezes, Deus mudou algo nele. Deus deu um direcionamento a ele. E às vezes nós estamos achando que Deus está tão distante, mas Deus está ali, ó, do lado de cada um de vocês. Às vezes normalizamos tanto Deus que nem sentimos mais nada quando entramos na casa do Senhor. Só sabemos falar que está ruim, o ar está ruim, a luz está ruim, a iluminação está ruim, a pregadora foi ruim, o pastor é ruim. Aonde que você vai falar: eu também sou ruim e por isso eu vou levantar um altar para o Senhor para que Ele possa me consertar? Quando você vai falar isso também? É muito fácil terceirizar o erro. É muito fácil. Jacó poderia falar assim: mas Deus falou que eu seria uma grande nação, minha mãe me ajudou, eu tive a bênção do meu pai. Mas espera aí, teve um erro. Foi algo cometido contra o irmão dele. Imagina a lacuna que ficou. Talvez eles eram os irmãos juntos, andavam ali lado a lado. Um falava assim: olha aqui, olha só o gambá que eu trouxe, vamos comer, vou fazer um sopado. E ele: vamos, me dá isso aqui que eu vou fazer para você. Quantas vezes você tem perdido coisa na casa do Senhor por causa de disse e me disse, lero? Ah, não falou comigo, ah, não fez isso, ai, que isso. Amados, o nosso Jesus, ele é muito maior sobre isso. E é isso que nós precisamos, colocar nossa consciência no Senhor e falar: Senhor, eu não quero me amoldar esses padrões dessa terra. Senhor, é a minha casa celestial que está em risco. É a minha casa celestial. E teve uma pessoa que um dia falou assim para mim: poxa, eu queria tanto isso, tanto aquilo. E ela foi tão precisa que ela falou assim: você já imaginou se quando aquele grande dia chegar, a tua coroa for diferente de todo mundo? Olha isso, meu Deus. Eu senti como se Deus tivesse descido ali sobre ela e falado assim: filha, eu sei que você quer as coisas terrenas, mas já imaginou aquele grande dia eu falar assim: entra, seja bem-vinda, minha filha, toma aqui a minha coroa, e você olhar para a coroa, porque lá também, gente, é individual. O que você faz aqui na terra é acrescentado no céu como um tesouro. Então imagina tudo aquilo que você fizer aqui na terra for acrescentado na sua casa, na sua coroa, nas suas vestes. Como serão as nossas vestes? Você tem se preocupado com isso? Cantamos aqui vários louvores que o encontro do noivo, estou aguardando, me leva aos lugares celestiais. Será que você realmente tem se preocupado com os lugares celestiais? A tua vida espiritual, a tua casa espiritual? Será que você tem se relacionado bem com o seu pai?
Porque hoje eu falo com meu esposo, mas mesmo assim tem coisa que eu ainda não conheço do meu esposo. E aí eu tenho falado assim, Deus, me ensina a ser uma boa esposa para mim amar o meu esposo e compreender o meu esposo. Porque nós somos diferentes. Agora, eu já falei assim, Deus, me ensina a ser paciente para te escutar. Porque muitas das vezes no nosso lugar você pega, só te peço, só te peço, só te peço, só te peço. Será que você já falou isso com Deus? Senhor, me ensina a ser paciente contigo? Ou você quer que só Deus seja paciente com você? Então, precisamos sim viver Cristo, para que as pessoas lá fora possam enxergar essa marca na gente, para que as pessoas lá fora possam olhar e falar assim, eu sei que eu posso pedir uma oração, porque o Deus que ela serve é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que trata em amor, mas também Ele é fogo consumidor. E para finalizar, eu quero te falar algo. Eu tenho certeza, se você colocar de pé, escutar a voz do Senhor, você vai se surpreender da forma que vai acontecer. E eu tenho certeza que da mesma forma que eu escutei um áudio falando que o que eu falei, foi o que o pastor pregou, é muito interessante, é o que eu precisava ouvir, eu tenho certeza que o que vai acontecer na sua vida vai ser o que vai testificar em mim. Porque Deus, Ele precisa tratar os seus traumas, tratar o seu passado. Você precisa resolver o que tem acontecido no seu presente. Você só tem deixado de lado, não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Talvez possa ser igual o nosso pastor falou. O depois pode ser que não chegue. Então faça hoje, se coloque de pé, porque Deus vai falar com você. Fique atentamente ouvindo a voz do nosso Senhor. Ele é claro, simples e objetivo. E há um clamor para esse tempo. O Espírito Santo, ele tem pedido para que a igreja dele se volte para ele. Então, eu quero te convidar agora, eu queria chamar o ministério de louvor. Eu quero te colocar agora, sabe, essa pregação nas suas mãos. Porque assim como eu disse, não adianta nada palavras dadas, palavras faladas, palavras sem execução. São totalmente diferentes. Hoje você está saindo aqui com essa palavra e o Senhor fala para você, se levante e ouça a minha voz. Assim como eu falei, durante a semana eu tenho certeza que o Senhor, Ele já falou algo no seu coração, ou Ele tem falado algo no seu coração e você não sabe como fazer, você não sabe nem como resolver, nem como começar, mas se coloque diante do Senhor, Ele vai te dar uma resposta, Ele vai te fazer acontecer. Então fique tranquilo, fique com essa palavra, que essa palavra possa arder o seu coração e que você possa entender que o melhor altar que você pode fazer não é para sua família, não é para o seu esposo, não é para o seu serviço, não é para nada, mas sim é o altar que você tem para fazer para o Senhor. Então coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida, independente se as pessoas falarem assim, mas Deus teu não faz nada, aí você vira para ele e fala assim, mesmo que eu não veja e nem sinta, Deus está fazendo. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a Milena estava pregando aqui, ela falou sobre amar, né? Sobre amar. Amar o seu marido, amar a esposa, e nós temos essa atitude. Mas às vezes o nosso erro, se acontece, a gente ama o nosso amor. Mas nós temos que amar o amor do outro. Como assim, pastor? Não sei se você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Quantos já leram 5 Linguagens do Amor? Então leia, principalmente você casado, é muito importante. Porque o que acontece, né? Geralmente nós amamos com o nosso amor, não é isso? Mas a gente precisa aprender a amar com o amor da outra pessoa. Porque ela só se sente amada quando ela é amada com o amor dela, não com o seu amor. Às vezes você ama, por exemplo, minha esposa, né, a linguagem do amor dela é serviço. Então ela gosta de fazer muita coisa. Então, por exemplo, assim,
ela, para dizer que me ama, ela faz uns pratos gostosos, um caldo que eu gosto. Mas essa não é a forma de eu amar. Então ela precisa me amar com o meu amor, porque eu me sinto amado quando alguém me ama com o meu tipo de amor. E qual é o meu amor? Meu amor, né, é palavra de afirmação, é estar junto comigo do ladinho, é me abraçar, assim que eu me sinto amado. Então, por exemplo, quer ver como é que eu amo a minha esposa? É eu trabalhar para ela, fazer uma coisa para ela. Eu já falei que lá em casa ela trocou eletrodoméstico. Ela comprou máquina de lavar nova, ela comprou máquina de lavar louça. Sou eu. E aí ela se sente amada. E quando ela vê eu fazendo isso, ela abre um sorriso, ela fica toda alegre. Porque ela se sente amada. Por quê? Porque eu amo ela com o amor dela. Conseguiu pensar? Está conseguindo entender? Isso às vezes para nós é difícil, né? Porque a gente faz do nosso jeito. A gente, vou expressar o meu amor, vou levar uma flor para ela. Ela não vai aceitar o amor. Mas ela não vai se sentir tão amada se o que eu fizer algo para ela. Então nós precisamos aprender a amar o outro com o amor dele, não com o nosso amor. E falando de Deus também não é diferente. Nós amamos a Deus com o nosso amor. Mas você já perguntou a Deus qual tipo de amor que Ele quer que você ame Ele? Isso é profundo. Aí você fala, pô, mas eu amo tanto a Deus, mas você já perguntou a Deus? Porque Deus geralmente Ele quer o quê? Obediência, né? Que às vezes para nós é difícil. A gente ama com o nosso amor, mas Deus Ele quer que você ame a Ele com o amor dele. Eu creio que essa noite é noite de reflexão, falando sobre família, né? Milena falou sobre família, sobre, né, alguma coisa lá atrás que ficou pendente, né? Que nós precisamos lá atrás resolver isso. Isso é sério, queridos. Né? Hoje eu conversava com uma pessoa e a gente até falou nesse assunto e ela voltou aonde ela caiu. E ela falou assim, pastor, não sei por que aconteceu isso assim comigo. Eu tive que fazer um retorno na minha vida. E ela está voltando aonde ela caiu. Eu falei para você ser curada. Porque nós só somos curados quando nós voltamos lá atrás e pagamos aquela pendência. Porque aquilo às vezes no mundo espiritual fala, poxa, já resolveu. Não, porque você uma vez não expressou, pediu perdão, ou não se consertou. Então é necessário. É necessário. Eu conversei com esse assunto com 2 pessoas sobre voltar lá atrás e se consertar. E a Milena trouxe essa mensagem hoje, queridos. Talvez você precise voltar lá atrás e se consertar em alguma coisa. Existe uma pendência lá atrás. E muitas vezes a nossa vida fica agarrada, né, por causa disso, por causa dessas pendências. Por isso que não flui, por isso que não acontece. E aí a gente entra naquela, não tem nada a ver. Queridos, não tem nada a ver. Eu estava fazendo um estudo, é o princípio da iniquidade. É o esfriamento espiritual. É o seu achômetro. Então nós precisamos rever realmente. Fica de pé nesse momento. Convido você nesse momento a fazer essa autoavaliação, essa reflexão dessa mensagem que foi trazida pela Milena nessa noite. O que eu preciso voltar lá atrás? Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te trazer à mente de algo que ficou pendente lá no teu passado. Algo que você precisa voltar lá e se corrigir, se consertar. Eu não estou falando que você, sei lá, tem que reatar um relacionamento. Não estou falando isso. Estou falando de situações que ficaram pendentes. Que talvez não está deixando a sua vida fluir. Não está deixando a sua vida andar. Pensa sobre isso, você. Deixa de novo. Aquieta minha alma.
mais um ouvido. Me chama perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é perigoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente demais. Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Tem certeza que o Espírito Santo de Deus te trouxe alguma situação que precisa ser resolvida, alguma pendência do passado. Eu tenho certeza que o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá força, é aquele que nos faz vencer. A própria palavra do Senhor nos ensina que nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, ou seja, perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram, irmos lá e pedir perdão, liberarmos o perdão. Então, quero nessa noite, queridos, orar por cada um que está aqui nessa noite. Senhor, que essa palavra, Deus, ó Deus, essa palavra que ela vem realmente, Deus, fazer o efeito necessário em nossas vidas, ó Pai. Se há em nosso coração alguma pendência com relação ao passado, alguma forma, Deus, que tem nos prejudicado, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo da nossa alma, ele cria situações, ó Deus, para nos paralisar, Senhor. E muitas vezes, ó Deus, nós mantemos firmes os nossos posicionamentos, achando que estamos certos. Mas o Senhor nos ensina, Deus, que precisamos ser cristãos, e cristãos, ó Deus, aqueles que pedem perdão, até mesmo, ó Deus, por aquilo que não fizeram. Nós liberamos o perdão na vida das pessoas, nós continuamos a nossa caminhada, porque nós não podemos, ó Deus, continuar, ó Deus, com fardos pesados. Mas, Senhor, ensina-nos, ó Deus, liberarmos os fardos, ó Deus, que tem nos aprisionado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê força, capacidade para, ó Deus, voltarmos lá atrás e corrigir algo, ó Deus, que precisa, ó Deus, que haja, Deus, um mover, ó Deus, aonde que seremos liberados, seremos abençoados. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos. E nessa noite, Deus, venha ser uma noite de cura, uma noite de transformação. Ó Deus, aonde as pendências, ó Deus, serão saradas e curadas. Aonde, Deus, o novo do Senhor, ó Deus, habite no nosso coração. Aonde, Deus, nós possamos desfrutar, ó Deus, do melhor dessa terra e ser curados, ó Deus, sarados, para que possamos, ó Deus, abençoar outras vidas, para sermos abençoados, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos encerrando tudo. Quero perguntar se alguém, né, entrou aqui nessa noite, está passando por uma enfermidade, está se sentindo mal. Vem aqui na frente que eu quero estar orando por você. Alguém, nessa noite, né, que está se sentindo mal, está passando mal. Mais alguém? Ou quer orar por uma pessoa também, quer representar uma pessoa, né, que talvez está enferma. Vamos orar então.
Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero apresentar as tuas filhas diante do Senhor, ó Deus, e clamar ao Senhor, ó Pai, ó Deus, para que o Senhor venha trazer a cura sobre as suas vidas, cura sobre os seus entes queridos, sobre alguma vida, Senhor Deus, a qual elas estão representando nesta noite, Pai. Senhor, a tua palavra, Deus, nos instrui, Deus, a estarmos orando e ungindo, Deus, para que os enfermos, ó Pai, venham ser curados, ó Deus. Então nós ministramos a cura sobre a vida das suas filhas nessa noite, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que elas testemunhem, ó Deus, do que o Senhor está fazendo em suas vidas, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia. E queridos, lembrando que nós estamos com as aulas de batismo, né? Então você que vai se batizar, não esqueça de estar procurando a pastora Roberta. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Deus, de passarmos esse tempo maravilhoso em sua presença. Obrigado, Senhor, por essa palavra, rima, ó Deus, que traz, ó Deus, em nosso coração a direção. E, Senhor, ó Deus, nessa noite nos alertou, Deus, para que possamos ter uma vida de vitória. Te louvamos e te agradecemos. Agora que estaremos indo para os nossos lares, não nos despeça, mas leva-nos, ó Pai, para as tuas mãos. Nos dê uma noite de sono reparador, uma semana abençoada. Amanhã em células, ó Deus, que venha ser um tempo, ó Deus, de alegria, de frutificação, para que em tudo o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que levante seu rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Seguimos os seus passos.